Eu sou a Aline Kimura, psicóloga responsável da Psicorreab. Hoje é dia 27 de agosto, dia do psicólogo, e eu vim contar um pouco sobre o meu trabalho como psicóloga da reabilitação. Antes de começar, eu quero contar um pouco o que é reabilitação. A reabilitação ela é uma área da medicina, também conhecida como medicina física ou fisiatria, que se tornou uma especialidade médica aqui no Brasil a partir de 1954. A reabilitação toma força após as duas grandes guerras mundiais para lidar com os sequelados da guerra, mas que ainda tinham capacidade de retomar suas vidas, as suas atividades. Depois, com a urbanização, diversas epidemias se alastraram, também criando pacientes com algum tipo de lesão. E com a industrialização, muitas pessoas passaram a se machucar, se lesionar no ambiente de trabalho. No Brasil, a reabilitação surge na década de 50 para lidar com a epidemia de poliomielite. A reabilitação ela tem como foco principal a prevenção, o tratamento e o diagnóstico das incapacidades físicas, e o objetivo é melhorar a funcionalidade do paciente. Essas incapacidades físicas podem ter diversas causas: neurológicas, ortopédicas, musculoesqueléticas, oncológicas ou de dores crônicas. Então, são pacientes da reabilitação aqueles que tiveram alguma lesão encefálica, por exemplo, um AVC, que é o derrame, um traumatismo craniano, amputação, lesão medular, uma paraplegia ou tetraplegia, fibromialgia. Outros profissionais trabalham junto com o médico fisiatra, formando uma equipe multiprofissional. Por exemplo, outros médicos, como urologistas, ortopedistas, neurologistas, psiquiatras, outros profissionais, como psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, nutricionista, educador físico, assistente social, psicopedagogo, entre vários outros. O psicólogo é um dos profissionais da equipe de reabilitação. Psicologia ela é reconhecida no Brasil a partir de 1962 e ela tem como foco o estudo do comportamento e das funções mentais. Então, onde houver pessoas e a necessidade de se compreender sobre o comportamento, sobre as funções mentais, emoções, sentimentos, pode-se colocar um psicólogo para trabalhar. Então, tem psicólogo nas escolas, nas empresas, nos hospitais, no trânsito, no esporte, em vários outros lugares. Eu quero destacar 7 pontos onde o psicólogo trabalha na reabilitação. Tem vários outros momentos e várias outras questões que o psicólogo pode abordar, mas eu vou destacar essas 7. O primeiro ponto é a avaliação. Por que é importante a avaliação? A avaliação é importante para saber em que pé que o paciente se encontra, em que estado que ele se encontra, para a gente ter um parâmetro de antes e depois, para poder reavaliar o paciente e até entender quais foram os ganhos e como que tem sido a evolução desse paciente. Então, logo que o paciente inicia uma reabilitação, o psicólogo faz uma avaliação tanto dos aspectos afetivo-emocionais, para saber como que está o humor dele, se tem algum tipo de transtorno psiquiátrico ou não, como que estão as funções cognitivas, a capacidade de aprendizagem, inclusive, atenção, memória, linguagem, pensamento, entre outras. Quais funções no corpo e fisiológicas estão prejudicadas, até para entender qual que é o tamanho dessa lesão e quais as incapacidades provenientes dessa lesão, que limitações que ele tem no dia a dia, então quais atividades que ele realmente não consegue fazer, aquelas que ele precisa de ajuda, que tipo de atividades e participações sociais ele deixou de fazer, para entender tudo isso, para entender o tamanho das perdas que ele teve em decorrência da lesão. E que estrutura ambiental ele tem, se ele tem família, se ele tem cuidador, se a casa foi adaptada, que tipo de equipamento ele tem, que tipo de acesso a serviços ele tem. Então é importante saber o que ele perdeu, o que ele tem de potência, então o que ele tem de recursos, né, tanto ambientais quanto dele. Então, assim, se ele tem recursos emocionais para lidar com essa deficiência, se ele continua fazendo algumas atividades, se ele consegue realizar algumas coisas e quais ele consegue, se ele continua participando de algumas atividades,
mesmo após a lesão. Então é importante saber o contexto do paciente e como que ele está nesse primeiro momento. Para isso é feita a avaliação, no final também é importante reavaliar para a gente fazer o comparativo do antes e depois. O segundo ponto que eu trabalho na reabilitação é a elaboração do luto. A aquisição de uma deficiência ou de uma limitação, ela implica perdas. E perdas de diversas formas. Pode ser perda da funcionalidade, então eu não consegui realizar uma atividade como eu realizava antes. Pode ser a perda de um membro, por exemplo, um amputado. Perdas sociais, então eu tinha contato com os meus amigos e agora eu não tenho mais. Perda da identidade profissional, antes eu executava tal trabalho e agora eu não executo, ou porque estou afastado, ou porque tive uma aposentadoria por invalidez. Perda da função, às vezes num papel familiar, porque antes eu ocupava um papel e aí após, de repente, um papel de autoridade, e aí após a deficiência agora eu sou dependente de outras pessoas e não ocupo mais esse papel. São diversas perdas decorrentes da aquisição da deficiência, além da perda pela lesão em si. Então, por exemplo, um lesado medular, um paraplégico, não é só de repente a marcha que ele perdeu, né, deixar de andar, não é só isso. Às vezes ele tem uma alteração na bexiga, às vezes ele tem dor neuropática, às vezes tem alteração na sexualidade. Então, são diversas outras perdas que vêm junto com a lesão. E tudo isso precisa ser elaborado, porque se isso não é elaborado, fica muito difícil a adesão ao tratamento, fica difícil uma inclusão futura nas atividades e participação. Por quê? Porque não elaborou o luto. E a psicologia tem esse papel de trabalhar com a elaboração do luto, com frustrações, de como o paciente lida com as dores. Um terceiro ponto que eu trabalho na reabilitação é a consciência da deficiência. Então, a consciência da deficiência diz respeito desde a consciência corporal e da imagem corporal, então a imagem que eu tenho de mim e como eu me revejo após a deficiência, como eu me coloco no mundo, como eu me percebo e como eu me percebo fazendo as coisas e me relacionando com o mundo, me relacionando comigo e com as pessoas. Saber sobre os meus limites e sobre as minhas potencialidades, então o que eu consigo fazer e o que eu não consigo fazer, o que não dá para fazer, sendo que isso num processo de reabilitação é dinâmico. Geralmente o paciente começa o tratamento, não consegue fazer algumas coisas, conforme as terapias vão acontecendo, ele vai evoluindo e tendo alguns ganhos. E isso deve ser atualizado ao longo do tratamento. E saber dos limites e das potencialidades, principalmente dos limites, diz respeito ao entender que determinadas coisas eu não posso fazer, o que não é seguro fazer, entender que para algumas atividades eu vou precisar sim depender de alguém, até pela minha segurança, ou para poder concluir uma tarefa, talvez eu consiga fazer uma parte dela, mas não completa. Saber sobre os limites e as potencialidades também quer dizer sobre eu conseguir aceitar o uso de tecnologias assistivas. Se eu for usar uma cadeira de rodas, uma muleta, uma bengala, eu saber que eu estou usando esse equipamento para justamente não depender de outra pessoa, ou justamente para ser uma marcha segura, para eu não cair. E isso depende de eu entender que esse é o meu limite naquele momento. Outra questão relacionada com a consciência da deficiência é aderir ao tratamento. Então, se eu sei que eu tenho uma deficiência, eu preciso fazer exercícios, eu preciso seguir orientações, eu preciso ter um autocuidado. E se eu não tinha antes começar isso, então, por exemplo, alguns pacientes amputados, eles têm diabetes, muitos deles. E alguns deles não tinham cuidado com a diabetes, com a alimentação, e aí é necessário, a partir desse momento que foi amputado, começar a repensar e ter novos hábitos de vida, uma mudança de hábitos, ou pessoas que eram sedentárias e agora vão precisar ter o exercício como uma rotina. Então, esse suporte também
na mudança de estilo de vida também é o trabalho do psicólogo. Outro aspecto da consciência da deficiência também é a expectativa com relação ao tratamento. Então, quanto mais consciente da minha limitação e da proposta e da minha potencialidade, eu entendo qual que é a expectativa. Alguns pacientes têm expectativa muito alta, tanto por não entender, às vezes, qual é o diagnóstico e qual que é a real limitação, até por questões mesmo de não elaboração do luto. Então, quanto maior consciência da deficiência, mais adequada está a minha expectativa. Então, adequar a expectativa é um trabalho conjunto, mas também é um trabalho da psicologia. Outro ponto da consciência da deficiência é como que o paciente cria estratégias de adaptação, estratégias de enfrentamento da deficiência dele. Ele adapta a casa dele, ele usa adaptações no dia a dia, ele é criativo com isso. Tem pacientes muito criativos para conseguir realizar algumas tarefas. Eles inventam umas adaptações e dá certo e é seguro. E ele vai atrás dos benefícios dele, dos direitos dele. Tem a Lei Brasileira de Inclusão, então tem todo um aparato aí de legislação para a pessoa com deficiência. Ele vai atrás disso, ele faz valer os direitos dele. Então, como que ele está se percebendo como uma pessoa com deficiência? Então, tudo isso, toda essa construção de uma nova vida, o psicólogo ajuda nesse processo. O quarto ponto que eu trabalho com os pacientes na reabilitação é a elaboração de planos futuros. Para chegar nesse ponto de elaboração de planos futuros, o paciente tem que ter tido elaboração de luto, então passado por aquela dor, aquela frustração, elaborado as perdas, se percebido como uma pessoa com deficiência, então aquele todo o trabalho anterior, né, consciência da deficiência, para agora eu criar planos considerando a minha condição de pessoa com deficiência. Isso diz respeito à inclusão social, profissional, educacional, todos os tipos de inclusões que nós possamos pensar, diz respeito a como que ele se vê daqui para frente. Porque o fato de ele ter adquirido uma deficiência não quer dizer que a vida acabou. Só quer dizer que daqui para frente a vida será diferente. Auxiliar nessa elaboração de planos futuros também é um trabalho do psicólogo. O quinto ponto que eu quero destacar do meu trabalho com reabilitação é numa abordagem mais neuropsicológica. Aqueles pacientes que têm alguma lesão encefálica, então os AVCs, os traumatismos cranianos ou qualquer déficit cognitivo, são pacientes que vão precisar tanto de uma estimulação cognitiva, então pacientes que têm alteração de atenção, memória, linguagem, controle de impulsos, entre vários outros que são déficits cognitivos, eles vão precisar de um trabalho voltado para a estimulação dessas funções. Então, o cérebro lesionado também vai precisar de uma estimulação e uma reorganização. Às vezes, algumas funções não vão ser reabilitadas, então a gente tem que pensar em compensações para lidar com esses déficits no dia a dia. O psicólogo também faz esse trabalho. Então, existe um trabalho muito próximo do psicólogo trabalhando com essas questões cognitivas junto à a fonoaudiologia, que trabalha com os aspectos de linguagem, e também com a terapia ocupacional, que também trabalha algumas questões cognitivas, mas por uma outra abordagem. Então, tem um trabalho muito próximo da fono, da terapia ocupacional e do psicólogo nesses aspectos cognitivos. Geralmente, o paciente que busca um trabalho de reabilitação, ele quer ver a melhora motora, então ele quer voltar a fazer as coisas, ele quer andar e negligencia um pouco esses aspectos psicológicos e esses aspectos cognitivos. Esses pacientes neurológicos, principalmente, não tem como só ficar fazendo uma estimulação motora, os exercícios motores. É importante fazer toda a parte de estimulação neuropsicológica cognitiva, porque a lesão foi no cérebro e esse cérebro está se reorganizando, né? Tem uma plasticidade cerebral, então é importante ter um trabalho neuropsicológico para poder lidar com isso.
O sexto ponto que eu quero destacar do meu trabalho na reabilitação é com a família e com os cuidadores. Eu falo que a reabilitação é um tripé, que tem que estar funcionando o paciente, os profissionais, os terapeutas, a família e os cuidadores. Por quê? Porque se esses três não trabalharem junto, fica muito difícil eu desenvolver um trabalho de orientação tanto dos déficits do estado do paciente quanto das potencialidades. Por que é importante isso? É importante para a família entender o que se passa, entender o diagnóstico, entender o que é possível esperar do paciente, é possível cobrar do paciente e o que nesse momento ainda não é possível pedir. Então, às vezes tem um descompasso nessa questão de independência e dependência, porque a família não compreende o que o paciente consegue fazer e o que ele ainda não consegue. Também tem uma confusão entre o que é dependência, né, independência e autonomia. Então, uma coisa é eu não conseguir motoramente fazer as coisas, outra coisa é eu decidir, né, que não depende da parte motora. Né? Então, isso também às vezes se confunde. Outra questão é a elaboração do luto dessa família, porque do mesmo jeito que o paciente teve que elaborar o luto pelas perdas dele, a família também tem a elaboração desse luto, e isso interfere diretamente na adesão da família ao tratamento, vai interferir também na expectativa que essa família tem do tratamento. Então é importante que esse luto da família também seja elaborado, até mesmo porque às vezes os papéis mudam. Outra questão é a família ter consciência dessa deficiência, então entender o que é a deficiência, entender o que é necessário fazer, que tipo de estímulos que a família tem que propor, o que eles precisam modificar de repente na casa para facilitar a acessibilidade, facilitar a funcionalidade, a melhora da funcionalidade do paciente. Então, que estratégias essa família cria para que esse paciente seja mais funcional e mais independente. Então, tem todo um trabalho da psicologia com esse suporte que é fora do tratamento, né? Fora do tratamento no hospital, fora do tratamento no consultório, que é importante porque é com a família e com os cuidadores com quem o paciente vai ficar ao longo da semana. O sétimo ponto que eu quero destacar do meu trabalho na reabilitação é com a equipe dos profissionais que atendem esse paciente, porque é importante sempre o psicólogo manter o contato com esses profissionais, tanto no sentido de prestar orientações de como esse paciente está nos aspectos emocionais, cognitivos, até para facilitar as outras terapias, e também de oferecer suporte para que essas terapias aconteçam, porque as outras terapias geralmente são terapias motoras, são terapias físicas. Algumas trabalham também a parte cognitiva e a psicologia cognitiva e emocional. E como é um paciente só, é importante que tenha essa troca. Então, a psicologia o tempo todo também oferece suporte para que as outras terapias aconteçam. Então, esse contato é sempre contínuo. Bom, isso é um pouco do que eu faço no dia a dia como psicóloga da reabilitação, que funciona tanto para o ambiente hospitalar, que eu trabalho no Instituto de Reabilitação aqui em São Paulo, quanto para o ambiente clínico, que é a psicorreab, os atendimentos online que eu faço. E dentro da minha formação, eu tenho a graduação em psicologia, a especialização e o aprimoramento em psicologia clínica hospitalar em reabilitação e a especialização em neuropsicologia clínica. Se você está em processo de reabilitação ou é um familiar ou cuidador de alguém que está em processo de reabilitação e precisa desse atendimento psicológico especializado, entre em contato. Se você é um profissional da área da saúde que acredita que seus pacientes podem se beneficiar também desse atendimento psicológico especializado, compartilhe o vídeo.